Olá, boa tarde. Professor Saldanha aqui de volta, trazendo para vocês mais uma aula de português, certo? Nono ano, fica aí atento, para a gente fazer aqui uma breve revisão sobre a notícia que gerou um poema e que, por conta disso, foi musicalizado e se tornou aí paradas de sucesso, na voz do Ney Matogrosso, Secos e Molhado. Então, o poema ele pode ser originado tanto da notícia como de fatos do cotidiano. Isso vai depender muito de autor para autor, certo? Aqui nós temos um assunto bem polêmico, certo? Eu acho que vocês já viram essa imagem na aula de história, uma bomba que foi colocada sobre o Japão, né? Aqui nós temos o poema concreto, né? Poema visual. Aqui também temos quase essa mesma imagem, só que em forma de uma rosa. Rosa de Hiroshima. Aqui nós temos o responsável pelo poema, Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, certo? E por meio desta linda poesia, o nosso intérprete musicalizou. Pensem nas meninas cegas e desotas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aqui, pessoal, nós temos o contexto histórico, certo? Em que o poema Vinícius de Moraes se baseou para fazer todo esse arranjo, né? Ela foi utilizado por meio das figuras de linguagem, chegam a ser emblemáticas quando nos recordamos das bombas atômicas, ok? Hiroshima e Nagasaki, que foram jogadas, né, nessas duas cidades japonesas. Foram bombas com poder de destruição absurda contra a população civil para criar horror em um Japão orgulhoso e resistente. Tais bombas carbonizaram pessoas que estavam até um raio de 12 quilômetros. Vocês terem ideia, era uma distância bem grande de seu epicentro. Cegaram, né, mutilaram pessoas, fizeram órfãos e viúvas. Anos depois ainda havia vítimas. Crianças que não viveram a guerra, nasceram com deformidades, desenvolveram câncer, pois seus pais haviam sofrido o efeito da radiação. Descobriu-se o que eram bombas hereditárias. O que eu quero retratar também nesse contexto é que os versos brancos são os versos sem rimas. Eu peguei um pedaço dessa canção, desse poema,
a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Na maioria dos poemas que apresentam rimas, o item B aqui, o verso B, geralmente vai fazer uma rima com a última palavra do verso D, certo? Da linha D aqui, verso D. Nada teria que ser, não está rimando com a palavra atômica. Por esse motivo, os versos brancos são chamados versos brancos ou versos soltos. Aqui é apenas uma revisão de que é possível, por meio de um poema, ou melhor, por meio de uma notícia, a gente realizar um outro tipo de texto, no caso, o poema, como vocês fizeram na última aula e me enviaram. Uma boa parte de vocês, né, já enviou, e eu até agradeço por isso. Fiz um texto em cima, um novo poema. Então, a gente é possível fazer vários tipos de textos. Por meio de um poema, eu posso fazer um artigo, posso fazer uma música, como vocês viram, entendeu? E hoje nós vamos dar início à unidade 2, onde ele pergunta o que é a ciência e para que serve a ciência. A ciência é tudo aquilo que é estudado, aprofundando um certo conhecimento, certo? A ciência é um texto, né? Ou seja, se eu estou falando sobre a ciência, logo esse texto é chamado um texto científico. E ele é divulgado. Quando ele é divulgado, ele é conhecido como um texto de divulgação científica. No livro de vocês, vai ter aí na página de vocês, do livro didático, página 32. Eu copiei todo esse texto, em que ele vai falar, Guilherme Ellen vai falar, que o mau hálito pode ser herança genética, diz estudo. Sim, uma mutação no DNA pode ser a causa secreta do bafo inconveniente de alguém, o que não exclui a importância de manter a boca sempre limpa, é claro. Aí tem todo o texto, né, para a gente falar um pouco sobre o texto. Passar longe de cebola crua, evitar o consumo excessivo de alho e manter uma relação estável com a escova de dentes são as dicas mais simples para se eliminar as bactérias que ameaçam um hálito agradável. Há casos, porém, que nem um bochecho bem feito é capaz de resolver. Sabe-se que a halitose, há casos, porém, que nem um bochecho bem feito é capaz de resolver. Sabe-se que a halitose, nome médico, nome dado pelos médicos para o famoso mau hálito, também pode ser decorrência de problemas como diabetes, infecção no estômago e esôfago, mais difíceis de detectar do que uma higiene bucal precária. Então, pessoal, vocês continuem lendo, né? Esse texto é de suma importância para que vocês consigam resolver as atividades, entendendo o gênero. Qual o objetivo desse texto? Claro, nós precisamos ler o texto para que possamos descobrir qual é o principal objetivo. Quais as características desse texto? Isso aí, pessoal, as características de um texto vai depender justamente se ele é um texto científico, qual é a linguagem utilizada, certo? Qual é a função desse texto? Quais são os recursos visuais, né? Foi falado aí em DNA, aqui as fitas do DNA, certo? Que são os médicos estudando como é que funciona o DNA, a proteína, ok? E
e outros assuntos relacionados à divulgação científica. Aqui são os 2 médicos que estão na página do livro de vocês, certo? Gostaria que vocês fizessem a interpretação desse texto, da página 33 a 35. É de suma importância para o nosso conhecimento, né? Acho que a partir de hoje vocês vão ter cuidado maior com a boca de vocês. E em relação ainda sobre a aula passada, é bom vocês pensarem um pouco sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida, até mesmo em relação à quarentena, e transformar esses textos, essa notícia que a gente todos os dias a gente ouve, transformar em poesia, em música, para que num futuro mais próximo a gente possa apresentar esses textos para os nossos, né, descendentes.